Na tarde de hoje, para reiterar aquilo que eu disse na última terça-feira em relação às obras da Copa do Mundo em Mato Grosso, especialmente na cidade de Cuiabá e Várzea Grande. Eu já estou alertando há algum tempo e mostrando a minha preocupação em relação a estas obras que estão sendo executadas de forma muito temerária. Sobretudo quando, nesta semana, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal fizeram uma denúncia muito grave em relação à construção da Arena Pantanal, que, por volta do mês de outubro, a Arena Pantanal, em Cuiabá, sofreu um incêndio nas suas estruturas, ou seja, nas estruturas da arena, houve um incêndio do material inflamável, de isopor, esponja, e naquela oportunidade foi gerada uma expectativa muito grande, tendo em vista de que muitos entenderam, principalmente os técnicos, engenheiros independentes, que podiam ter prejudicado a estrutura metálica que levanta, naturalmente, toda aquela estrutura, particularmente em relação às arquibancadas, às cadeiras e à estrutura num todo do estádio. E agora, o Ministério Público encaminhou à Secretaria da Secopa expedientes solicitando uma melhor informação no sentido de não ter preocupação em relação àquela obra. E a Secopa informou, através de um documento, que o Ministério Público Federal e Estadual, particularmente federal, entende de que ele não é conclusivo, ou seja, é um parecer que não chegou-se praticamente nenhuma informação de forma concreta. Isso gerou uma intranquilidade e, sobretudo, quando o Ministério Público agora solicitou dados mais conclusivos e ali houve uma fiscalização durante essa semana, Santa Rosalina do Cavalcante, de alguns órgãos, não só do governo, do Ministério Público, mas particularmente em relação ao Conselho Regional da Engenharia e Arquitetura. E gerou-se essa intranquilidade para a opinião pública matogrossense, ou por que dizer, do país, até mesmo em termos internacional, porque as agências, todas, internacional também noticiou esse fato. Se não bastasse isso, também o Jornal Nacional, também, no dia de ontem, através do seu grande jornal, divulgou não só os atrasos das obras de mobilidade urbana, como também uma das primeiras obras que foi inaugurada agora no mês de outubro, já sofreu varias, ou seja, uma rodovia, ou seja, uma rua, uma via, desmoronou-se praticamente toda a sua parte inicial, ou seja, que chega na cabeceira da ponte. Eu quero crer de que, quando eu anunciava, já que há mais de 4, 5 meses, de que as obras que estão sendo realizadas na região metropolitana, com investimento altíssimo, algo parecido em torno de quase 5 bilhões de reais, entre os recursos aplicados na Arena Pantanal, no VLT, que é veículo leve sobre trilhos, as obras das trincheiras e outros investimentos, todas estão sendo executadas de má qualidade. Me parece que Mato Grosso tomou um rumo tão ruim, no sentido de que os investimentos que estão sendo feitos através de financiamento da Caixa Econômica Federal, do BNDES e recursos mesmos do FETAB, da Fonte 100 do governo, está sendo muito mal fiscalizado. Eu vejo, como ex-governador, como senador e como cidadão mato-grossense que recolhe os meus tributos, os meus impostos,
uma preocupação muito grande do legado que a obra do mundo poderia deixar para nós e a sensação que toda a sociedade mato-grossense tem de que o legado será apenas as dívidas e as obras executadas de má qualidade. Por isso é fundamental, inicialmente, que não só as instituições que fiscalizam, desde o Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, os órgãos de representação de segmentos de atividades, como é o próprio CREA, tem que fiscalizar com muito rigor, sob a pena de acontecer como aconteceu, a preocupação em relação à Arena Pantanal, sobre o viaduto Ciríaco de Campos também, que está com avaria, sobre a ponte que agora já desmoronou, ou seja, já sofreu avaria, sobre a ponte também no bairro São Gonçalo, que demanda o centro de Cuiabá, e outras tantas que estão sendo executadas. Ontem, o secretário-chefe da Casa Civil, eu acho que está numa propaganda enganosa, disse que as obras de matriz da responsabilidade do governo estadual eram apenas 6, eles estão fazendo 60. Mas das 60, todas que foram concluídas, parece que é 3 ou 4, que é o caso do viaduto da Avenida CPA, que é o caso do viaduto em frente à Universidade Federal, da Avenida Fernando Correia, como é o caso do viaduto nas imediações da entrada da rua, da Avenida Palmiro de Ponce, que demanda por Chipó ao São Gonçalo, indo até o contorno sul. Todas apresentaram os defeitos. Todas. O governo anunciou que ia inaugurar as obras do viaduto CPA e foi cancelada a inauguração porque a obra já estava com avaria antes de ser inaugurada. Demorou mais 90 ou 120 dias para tentar fazer um reparo. Oxalá, e eu espero que esta obra realmente esteja, de fato, concluída, sobretudo, tecnicamente, uma obra de boa qualidade. A viaduto da Avenida Fernando Correia, em frente à universidade, em vez de melhorar o trânsito nesta via de acesso, que é uma das maiores avenidas de Cuiabá, ela está causando transtorno, prejuízo que já causou para o empresariado, para o comércio, para o trabalhador. Agora tem uma situação de escoamento de toda a água que circula, ou seja, que corre naquelas avenidas, não só na Fernando, como também nas transversal. Da mesma forma, o viaduto, como eu bem disse, lá em frente a Palmiro de Ponce, que demanda ao São Gonçalo. Então, gente, eu espero, senhores senadores e senhoras senadoras, que o governo estadual aplique os recursos poucos que o Mato Grosso tem, pelo fato que ele é um estado pobre, diante da carência da infraestrutura, sobretudo a questão da logística, da saúde, da educação, da segurança, o governo tenha mais responsabilidade. Eu quero fazer um alerta também à própria Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que os senhores deputados têm o papel de fiscalizar, de cobrar do governo providências duras no sentido de que esses recursos contraídos de empréstimo, os recursos dos impostos que nós pagamos, que a classe trabalhadora paga, que o setor produtivo paga, seja aplicado de uma forma transparente, mas, acima de tudo, de uma forma correta, com obras boas, definitiva, que não seja para hoje, mas para o amanhã, principalmente para as nossas futuras gerações. De maneira que esse alerta eu estou fazendo preocupado. Virou um caos no nosso Estado. As obras estão sendo mal executadas. O dinheiro está indo para o ralo. O dinheiro está sendo praticamente um dinheiro jogado fora, diante do quê? Da incapacidade de gestão da atual administração pública estadual. O próprio secretário da Secopa, no dia de hoje, numa declaração, numa entrevista, num veículo de comunicação, disse de que, de fato, tem má gestão, tem mau gerenciamento. Ora, tiveram todo o tempo para fazer um bom planejamento, de fazer uma execução de obras que pudesse, com certeza, nos orgulhar de ver que Mato Grosso executou obras para a Copa,
e para o desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado, mas obras de boa qualidade, tendo em vista que recursos do FETAB, que é pago através da agricultura, da pecuária, do setor produtivo, que era recursos para aplicar nas estradas, na abertura de estrada, na construção de casas populares, na melhoria das rodovias em termos de manutenção e conservação, parte desse recurso, bem entendido, através de um projeto de lei, foi destinado para aplicação nas obras da Copa do Mundo. Todavia, o que você percebe é de que está perecendo uma grande parcela do setor produtivo diante dos fatos que o governo não está conseguindo acompanhar a demanda nem da manutenção e muito menos na construção, permitindo à sociedade, de uma maneira geral, que os recursos fossem destinados para esse grande evento que é a Copa do Mundo. Entretanto, nem uma coisa, nem outra coisa está sendo executada e assim o governo cumprindo com o seu papel de ser aquilo que aplica o dinheiro público de forma transparente, mas, acima de tudo, de uma forma que pode atender toda a sociedade mato-grossense. Por isso, eu estou aqui, uma vez mais, alertando. Se acontecer alguma tragédia em Mato Grosso, em relação a essas obras que estão executando, não é a culpa do senador Jaime Campos, de vir aqui pela segunda ou terceira vez nesta tribuna, alertar as autoridades competentes de que, com mais rigor, com mais celeridade, cobrar as providências do governo estadual, no sentido de que não podemos admitir de que esses recursos aplicados sejam aplicados de forma errônea e, sobretudo, causando prejuízo a toda a nossa população. Quero encerrar dizendo também aos órgãos federais que estão liberando esses bilhões de reais, que eles também têm a função principal de fiscalizar, ou seja, todas as liberações que estão sendo feitas para o governo de Mato Grosso. Aplicar no VLT, meu caro senador Mozarildo, são 1,6 bilhão. E, por incrível que pareça, é uma obra que foi construída, ou seja, implantada para atender também esse grande evento da Copa do Mundo, não vai chegar a lugar nenhum. Não andou sequer 1 metro do trilho. Nós estamos praticamente no mês de março. E eu pergunto, além de não fazer 1 metro do trilho para atender o VLT, que é o veículo leve sobre trilho, arrebentou com as duas cidades, que é a minha cidade de Várzea Grande, que tem quase 300 mil habitantes, e a Cuiabá, que é a capital do estado, que as duas cidades fazem parte da região metropolitana. As duas estão impossível de andar. Já quebrou algumas dezenas, centenas de empresários. Fecharam as avenidas, praticamente as portas do estabelecimento, e o governo, me parece que o dinheiro está já acabando e a obra não chegou a lugar nenhum. Faço um apelo ao ilustre presidente do BNDES, faço um apelo ao presidente da Caixa Federal, como também ao DENIT, que está liberando os recursos através das obras delegadas para o governo de Mato Grosso, que fiscalize melhor. Ontem mesmo foi mostrado, através do Jornal Nacional, fissuras em obras também que estão sendo feitas, em travessias urbanas, em viadutos, em trincheira, em síntese. Há um verdadeiro caos em relação à aplicação desse dinheiro. É um alerta que eu trago e eu espero que os órgãos, volto a repetir, competentes, notadamente o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, também fiscalize e, sobretudo, cobre das autoridades providência no sentido de melhorar as obras e, particularmente, a melhor aplicação do dinheiro público. É o que eu queria dizer. Muito obrigado, senhor presidente.